Galera, ontem o De Olho no Peixe soltou uma informação que eu fiquei feliz e fiquei triste, envolvendo o Zé Rafael. Eu já tinha falado sobre isso aqui quando a gente comentou a respeito da contratação do Zé, que era algo que eu temia muito do ponto de vista clínico e físico. Porque o próprio Zé, numa declaração, numa entrevista coletiva ano passado, falou que foi constatado um problema crônico na sua coluna, nas suas costas. E que ele estava tendo muita dificuldade para se recuperar e tudo mais. E aí, assim, eu confesso que o Palmeiras liberar o Zé Rafael para o Santos nessas condições, por um valor que, dado o futebol do Zé Rafael, é irrisório, 2,5 milhões de euros, me dava a entender que o Palmeiras acreditava que o Zé Rafael nunca mais seria o mesmo jogador. Não faz o menor sentido, gente. O Palmeiras está aí tentando contratar o Andréas para jogar talvez de camisa 8, já conversou com o Vilhaçante. O Palmeiras trouxe agora o Emanuel Martinez, né? O Palmeiras tem Aníbal Moreno, que é um ótimo jogador, mas tem o próprio Richard Rios, mas para mim, na minha opinião, ou de 5 ou de 8, o Zé Rafael é melhor que todos esses caras. E o Palmeiras sabe disso, o Abel Ferreira não é burro, ele sabe disso, ele viu o prime do Zé Rafael aqui no Brasil, ele treinou o Palmeiras no prime do Zé Rafael. Então, pra mim, assim, ficou uma coisa muito, uma pulga atrás da orelha. Cara, o Palmeiras tá abrindo mão do Zé por só isso de dinheiro. E estão pedindo, sei lá, 8 milhões de euros no Rony, que é um jogador super em baixa. Por que será? Né? Então eu tinha muito medo que o Santos fechasse com o Zé Rafael e fosse um dinheiro jogado no lixo, que a gente percebesse ao longo dos tempos que o Zé Rafael não tem mais condição de praticar futebol no nível que ele praticou um dia, porque ele adquiriu um problema crônico, clínico na coluna. E aí, e outros exemplos disso, né? Um outro exemplo que eu me lembro disso é o Ricardo Goulart, né? Que era um ótimo jogador. Deitou em 2 Brasileirões seguidos pelo Cruzeiro, foi vendido, cara, virou chinês, foi o principal nome do Brasil na China e tudo mais por muito tempo. Volta pro Palmeiras, joga muito bem no começo de campeonato paulista, vem a peso de ouro, joga muito bem e aí sofre uma lesão. Nessa lesão, o Palmeiras devolve ele para a China, ele se recupera, mas aí cai muito de desempenho na China e aí volta para o Santos. Quando ele chega no Santos, a gente percebe que ele não era sombra fisicamente do jogador que ele tinha sido um dia. E a passagem dura muito pouco, a passagem é desastrosa. Dali, o Ricardo Goulart vai para o Bahia, joga 6 meses no Bahia e aposenta. Ele não tinha mais condições. O Jorge é outro exemplo. O Jorge, a gente viu o Jorge em 2019, para mim ele foi um espetáculo naquele time. Foi um dos melhores jogadores daquele time. Muito da qualidade da saída de bola pelo lado esquerdo era dele. Fazia gol, porque ele tecnicamente era um craque, um lateral craque, na minha visão. Só que também, com lesões que ele sofreu na carreira, ele estava tendo muita dificuldade de se recuperar, né? E foram lesões tanto do Ricardo como do Jorge no joelho, que não é o caso aqui do Zé Rafael, tá? E aí o Jorge vai para o exterior, vai para o Mônaco, não brilha como se imaginava, o Palmeiras contrata a peso de ouro, o Palmeiras paga muito caro para trazer o Jorge, porque tinha a visão do Jorge, aquele Jorge do Santos, ele vai muito mal, não consegue ter sequência, até que o Palmeiras resolve emprestar ele para o Fluminense. Ele volta a se machucar no Fluminense, volta para o Palmeiras, então ano passado empresta de graça para o Santos. Ele sequer é relacionado para um jogo, o Santos devolve para o Palmeiras e o Jorge tá aí. Foi emprestado para um time pequeno, também não conseguiu jogar no time pequeno. E o Jorge ainda é mais jovem que o Zé Rafael e está próximo de se aposentar por conta de questões clínicas, físicas. Muito passava pela minha cabeça que esse poderia ser o caso do Zé Rafael e eu tinha medo do Santos pagar uma grana, ainda que não seja tão alta, mas por 2,5 milhões de euros, são mais de 10 milhões de reais. 12 milhões de reais, por aí, para mais. E aí eu falei, porra, cara, é um risco que o Santos está correndo. Sem contar que não é só esse dinheiro que o Santos pagaria ao Palmeiras, mas é um contrato de 3 anos que o Santos assinaria e que, segundo consta, as pessoas que apuram
o universo santista e os setoristas do Santos falavam que o salário era dos mais altos, um dos mais altos do elenco inteiro. Então você não só pagaria 12 milhões ao Palmeiras, mas você teria que pagar as luvas do Zé Rafael, um salário brutal. Quanto que esse jogador te custaria até o final do contrato e ele com uma lesão, você não conseguiria passar ele para ninguém. Não conseguiria. Quem que assumiria um contrato desse? E aí era uma coisa que eu tinha muito medo. A gente torce para o jogador estar, que seja, sei lá, 80%, 90% fisicamente do que ele já foi um dia, mas eu tinha esse pé atrás. E aí vimos a notícia do De Olho no Peixe ontem, em primeira mão, dizendo que o Zé Rafael ainda não havia sido contratado. Que o Zé Rafael está treinando no Santos, está se recuperando fisicamente no Santos, sendo monitorado pelo Palmeiras, sendo ainda pago pelo Palmeiras, ele ainda é jogador do Palmeiras e o Santos vai ter um mês para tentar recuperá-lo. Caso o Santos não consiga, ele volta ao Palmeiras e o Santos não vai ter gasto absolutamente nada nisso. Caso o Santos consiga, aí sim ele assina o contrato de 3 anos, o Santos paga o Palmeiras. Ou seja, o Santos vai ter muito tempo para verificar minuciosamente a situação física e clínica do Zé Rafael. Eu espero que, e assim, tendo isso como base, a primeira coisa que eu preciso dizer é que isso foi muito acertado por parte de quem negociou, e aí eu só posso imaginar que tenha sido o Pedro Martins. Tomou todos os cuidados do ponto de vista executivo que ele tem que tomar para fazer uma movimentação como essa, sabe? E aí eu acho até que se justifica mais trazer um jogador que não pode atuar no Campeonato Paulista, porque precisava mais de tempo para ser avaliado física e clinicamente. Então eu só tenho que elogiar aqui o Pedro Martins, que eu já critiquei em várias outras oportunidades, nessa eu tenho que elogiar. Mas agora, toda a responsabilidade dessa escolha se vira para o departamento médico do Santos, para o departamento fisiológico do Santos, né? Porque se eles derem a carta branca para o Santos contratar, o Santos vai contratar. E aí, caso o Santos tenha algum prejuízo na sequência, por algum problema físico do Zé, que ele não seja mais o mesmo jogador, isso foi uma péssima escolha do departamento físico, porque o Pedro Martins fez a parte dele, né? O Palmeiras, repito, para eles venderem por esse valor, eu acho que eles não acreditam mais no jogador. Mas também, claro, eles podem se dar mal. Se o Zé Rafael voltar a ser o Zé Rafael e jogar no Santos, eles vão se arrepender. Azar o deles, está tudo certo, faz parte da negociação. O ponto é, agora a responsabilidade toda está no departamento médico do Santos. O Santos precisa de muito cuidado, o departamento médico do Santos precisa ser muito minucioso para avaliar o Zé Rafael. Eu tô louco para ver o Zé Rafael 100% jogar no meio de campo do Santos. Para mim é o camisa 8 ideal e poderia ser até o camisa 5 ideal, a depender da movimentação que o Santos for fazer. Se o Santos for trazer o Paredes, que é mais um 5, ele e o Zé, seria espetacular. Se o Santos trouxesse o Arthur, que não conseguiu no caso, foi pro Girona, mas se fosse o caso, tivesse trazido o Arthur e o Arthur jogasse como 8, ia adorar o Zé jogando de 5. Ele joga muito bem nas duas. Mas para isso ele precisa estar muito bem, precisa estar 100% fisicamente. E a gente não sabe. Então agora a responsabilidade está toda nas costas do departamento médico do Santos, dos médicos do Santos responsáveis pelo departamento. Então, daqui a algumas semanas a gente vai saber se essa contratação vai se efetivar ou não. Caso não, sorte pro Zé, que ele seja feliz, que ele consiga se recuperar no Palmeiras. Não desejo mal para jogador fisicamente absolutamente nenhum. Pelo contrário, ele é um cara muito profissional, é um cara que conquistou a torcida do Palmeiras por mérito, jogou muita bola, sempre foi muito respeitoso com os rivais. Eu não tenho nada contra o jogador. Eu acho até por isso também que a torcida do Santos o recebeu super bem e ficou muito feliz com o anúncio de que ele, na sua contratação, quando ele apareceu pela primeira vez vestido com o uniforme do Santos, enfim. Agora a questão é, se o Zé Rafael ficar e assinar, a gente precisa ter certeza que a escolha foi a mais correta. E caso não tenha sido, a gente já sabe quem culpar. E a gente está falando do departamento médico do Santos. O Santos precisa o departamento médico do Santos precisa ter a ciência do quão importante é essa decisão, porque essa é uma decisão que envolve muitos milhões de reais.
Não só do valor que o Santos tem a pagar ao Palmeiras, mas do valor do contrato de 3 anos de um jogador que não vai receber o salário baixo, vai ser um dos principais salários do elenco. Isso vai onerar a folha salarial do Santos, vai impedir que o Santos contrate outros jogadores. Imagina o Santos tem que pagar tudo isso pro Zé Rafael, o cara fica encostado 3 anos e não joga. Ele não tem culpa disso, ele não tá colocando um revólver na cabeça de ninguém para assinar com ele. Ele está se dispondo a fazer os exames, está chegando no horário no clube. Se ele vai ter condições físicas de jogar ou não, cabe o clube avaliar antes de assinar o contrato. Assinou o contrato, meu amigo, ele não tem mais responsabilidade nenhuma com relação a isso, a não ser continuar sendo profissional, indo fazer as fisioterapias, indo fazer os seus treinos, indo ao clube no horário pré-estabelecido. É o que cabe ao jogador de futebol. Se ele vai estar 100% ou não, isso tem que ser uma avaliação que vem de cima para baixo e não é dele. Ele sempre vai querer estar à disposição, sempre vai querer jogar. Então é muito importante. O Santos agora tem uma decisão, o departamento médico do Santos tem uma decisão seríssima para tomar. E eu confio naqueles profissionais, não tenho motivo nenhum para desconfiar dos profissionais do departamento médico do Santos de que eles vão tomar a melhor escolha. O que eu acho? Eu acho que o Zé Rafael não assina com o Santos. É um palpite. Posso estar equivocado. E eu espero daqueles palpites, daqueles chutômetros que você espera sempre estar errado. Mas repito, o Palmeiras está com o Zé Rafael já tentando recuperar há alguns meses. Para os caras venderem a preço de banana assim, é porque os caras eu acho que tem alguma informação que o Santos não tem. E eu espero que o Santos consiga acessar esse tipo de informação. Entendeu? A não ser que o departamento do médico do Santos tenha um outro entendimento e que se prove no futuro correto. Dada a qualidade do departamento médico do Palmeiras, que é notório, eu acredito que isso vai acontecer? Não acredito. Então, no meu palpite, acho que o Zé Rafael vai acabar sendo devolvido ao Palmeiras. E então eu não sei o que vai ser do futuro dele, mas não acho que ele assine com o Santos. E aí, caso isso aconteça, não serve só o Paredes. O Santos precisa buscar um outro volante, um camisa 8, que seria o Arthur, não é mais, e o Santos precisa pensar em alguém para essa função. O Pituca jogou bem, voltou a jogar bem e tudo mais, mas eu não acho que o Pituca seja um camisa 8. E no seu auge ele viveu como camisa 5 lá em 2019. Todo mundo lembra, ai nossa, o Pituca jogou muito em 2019. Eu vi o Bruno Formiga aqui, né, fez um vídeo como montar o Santos. Nossa, o Pituca não é o mesmo de 2019. Claro, ele joga numa outra posição. É que assim, quem não acompanha o Santos no dia a dia, e o Formiga é um cara estudiosíssimo, mas assim, é difícil mesmo para o Formiga e para qualquer um acompanhar nas minuciosidades. Só a gente que tá aqui todo jogo, todo dia, a gente sabe. Mas a verdade é que o Pituca jogava numa outra função em 2019, por isso que ele jogou muito mais do que tem jogado. Eu não sei se o Pituca é esse camisa 8 para ser titular para a temporada, não. Não sei. E o Santos hoje, na minha opinião, o Santos tem 3 camisa 5. O Schmidt, o Rincon e o Pituca. É que o Pituca é utilizado como camisa 8 porque já tem 2 ali na posição de 5. Camisa 8 mesmo, um cara para chegada na área como volante, hoje o Santos só tem, em tese, esse Zé Rafael, que a gente não sabe quem é que tá chegando. O Santos não tem jogador para essa posição e o Paredes não é mais um 5. O Santos precisa de um 8 para ser titular absoluto. E aí se o Pituca vier a ser reserva desse 8, ele pode ser um 8 reserva. Eu acho que seria um ótimo 5 titular, mas pode ser um 8 reserva. Agora titular, eu não acredito, não gostaria de ver isso ao longo da temporada. A não ser que tivesse um menino despontando, que o Ian pudesse despontar, mas não é o que parece nos treinamentos. A gente já viu que o Caixinha vai muito pelo treinamento. O Bom Tempo jogou copinha, diferente do Ian, subiu, jogou um jogo, jogou 2 e já estava titular. Entendeu? Jogou 2 jogos como titular. Por quê? Porque respondeu rapidamente pro treinador no treinamento. Então, o Santos hoje, ao meu ver, o Caixinha não conta com ninguém nessa posição. Entendeu? Então o Santos precisa. O Tassiano pode vir a ser esse 8? De repente. Pode ser uma maneira que o Tassiano se encaixe. Ele é voluntarioso, marca, tem saída, tem chegada na área. De repente pode ser esse jogador, o camisa 8. Não sei. Né? Agora, o Barreal pode ser esse camisa 8? Alguns dizem que sim. Nunca o vi jogar nessa posição. Sempre vi jogar muito aberto. Não sei se ele pode ser um meia pela esquerda, recuando mais. Fato é que esse 8 titular era o Zé Rafael, até então ainda é, mas hoje, se o Santos se o Santos acordou algo nesse nível com o Palmeiras, é porque o Santos também desconfia da condição clínica e física do jogador. Resta saber se esses exames serão feitos da melhor maneira possível, acredito que sim, e se a decisão será a melhor possível para o Santos Futebol Clube no futuro. E então, assim, é muita responsabilidade para o departamento médico, eles não podem errar aqui. Eles têm que ter noção que eles não podem errar. E se eles tiverem alguma dúvida
que podem errar, eles têm que falar para o Santos não assinar. É muito risco para você dizer assina e depois o jogador não dá certo e você não tem que pagar nada, que tem que pagar o clube. É muito risco. Então, se eles tiverem a mínima dúvida, eles têm que devolver o jogador para o Palmeiras. Essa é minha opinião. Qual que é a sua opinião com relação ao que fazer com o Zé Rafael? Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Mas olha, não antes de se tornar membro e me dizer a sua opinião lá no nosso grupo de membros. Porque a gente está lá 24 horas por dia debatendo vários assuntos sobre o Santos no Telegram e você tem acesso tornando-se membro aqui do canal. Esse é o primeiro acesso que você vai ter clicando na comunidade, um post que aparece só para membros. Assim que você se tornar membro já vai aparecer para você. O link de virar membro está aqui, ou seja membro botão. Se você estiver usando o iOS, aparece no link na descrição aqui do vídeo, você consegue acessar e se tornar membro. Lembrando que a gente vai ter também um vídeo exclusivo por semana, sempre para os membros, lives quinzenais, minhas e do Edu aqui, além de encontros semestrais presenciais. Fechou? Não se esqueça do like, que é muito importante, se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.